Olá, boa noite. O Gazeta Entrevista começa agora e nesse primeiro bloco nós vamos conversar com o senador Sérgio Petecão. Ele está aqui conosco, que é coordenador da bancada federal. A bancada federal teve uma agenda importante essa semana, porque foi ao Ministério das Minas e Energias dizer não à possível instalação de um garimpo lá em Cruzeiro do Sul, na região do Juruá. É isso mesmo? Por que a bancada fechou questão e não quer esse tipo de atividade lá? Na verdade, o pessoal mais ligado a Juruá, né, pediu para que nós mobilizássemos toda a bancada para que nós marcássemos uma reunião com o ministro da Minas e Energia e de pronto o ministro nos atendeu. Estranho, viu, essa história desse garimpo. Diz que é uma cooperativa de Pontes Lacerda, lá no Mato Grosso, que está requisitando, junto ao Ministério, uma área de 100 mil hectares. 100 mil hectares. E aí deixou todo mundo empavoroso, principalmente o pessoal de lá, né? Os vereadores fizeram uma audiência pública na Câmara, não sei se você sabe, convidaram toda a sociedade, porque o problema começou quando os empresários locais que mexem com a extração de areia, o pessoal que tem cerâmica, foram tentar... eles receberam uma visita do DNPM, né, que é o Departamento Nacional de Mineração, que trata desse pedindo, cobrando dele documentos. Você sabe que aqui no Acre, isso é uma vergonha, foi bom isso acontecer para que nós, parlamentares, possamos, urgentíssimo, tomar uma decisão no sentido de trazer para cá uma sede do DNPM. Nós não temos aqui. O Acre hoje é subordinado à Rondônia. Isso é uma vergonha. Quer dizer, temos extração mineral aqui, muito limitada, mas temos, e nós não temos o órgão que regulamenta isso, que disciplina isso. Mas, na verdade, o DNPM não fiscaliza só extração mineral. Hoje, essa extração de areia, essa cerâmica, as olarias, tudo são fiscalizadas e os nossos empresários têm que se destacar daqui para Rondônia para poder estar tratando assunto de interesse nosso aqui, né? E o que aconteceu? Esse pessoal do DNPM foi lá e notificou, parou as atividades dessa cerâmica. Quando ele procurar o DNPM para poder se legalizar, foi aí que ele tiveram a surpresa que tinha um processo tramitando esse pedido dessa cooperativa lá de Pontes Lacerda, requisitando essa área. Quer dizer, que é uma área que envolve até o cemitério de Cruzeiro do Sul. Eu estou te falando isso que os vereadores falaram que estavam na audiência. Uma outra situação que esse episódio expõe é o seguinte, de repente, um grupo de empresários ou cooperativas, sei lá o quê, deseja fazer a exploração de uma determinada atividade econômica numa região, aqui no Acre, pleiteia isso junto ao Ministério e tal, e aí a atividade... Quer dizer, cadê o IMAC? É assim agora? Então, assim... O mais grave de tudo isso, que você sabe o dano ambiental que um garimpo desse pode trazer para uma região que é nossa, é de acreanos, mas que está dentro da Amazônia. Uma biodiversidade maior do mundo. Aquela região que chegava a área requisitada por eles, pegava até aquela região ali do Moa, indo até a Serra. Pois olha, da forma como foi colocada a situação, abre a possibilidade de 1000 especulações, né? De uma empresa dessa, longe de querer ser transparente, né? E, sem falar na biodiversidade, mas você sabe que lá atrás a Petrobras já fez ali uma prospecção e nós não temos essa informação. Petrobras encontrou o petróleo ali. O processo foi estancado, né? A Petrobras, porque o governador Tião Viana retomou esse debate, mas parou. A informação que nós temos é que a logística, ela está como uma espécie de uma reserva. Aí, no momento em que uma empresa dessa detém essa região, ela passa a manipular e usar da forma que eles quiserem. Então, isso, na verdade, criou um transtorno muito grande para a população de Cruzeiro do Sul. E Cruzeiro do Sul é um povo barrista. Eles se mobilizaram, né, fizeram audiência pública na Câmara, o presidente da Câmara, Romário, estava presente o presidente da Câmara,
e estava também o Chaguinha do Povo, o vereador. Aí estava toda a bancada federal, estava o senador Jorge Viana, estava todo todo o nosso deputado federal, Moisés, o Alan, o Léo, o Angelim, a Jéssica, estava todo mundo. Só faltou o Flaviano, até porque foi por um problema de saúde, e o Gladys, porque estava no agenda aqui no Acre. Porque tem algumas bandeiras que nos unem, independente das nossas divergências políticas, mas eu sempre tenho dito, onde passa, e tenho orgulho disso, que a nossa bancada, quando entra os interesses do Acre, a bancada é unida. Por falar em divergência política, eu vou me ousar aqui falar a respeito de uma, que considero uma espécie de contrassenso ou contradição do teu mandato. Tu és um parlamentar que apoia a reforma trabalhista, não é? Apoio. Na verdade, essa reforma trabalhista, Por que ela não é do Temer. Essa reforma não é do Temer. Essa reforma foi para a Câmara, acho que com 6 itens de reforma. A Câmara fez algumas adequações e mandou para o Senado. Em primeiro lugar, que eu não votei no Temer. Quem votou no Temer foi os petistas. O Temer era vice da Dilma. Entendeu? O problema é que é preciso fazer alguma coisa. Ontem eu cheguei lá no meu prédio, lá em Brasília, eu cheguei lá, a senhora falou assim, olha, seu Sérgio, eu gostei tanto, não sei se tu soube que não é que eu faltei, que não teve voo na segunda, eu voltei, deu uma polêmica. E você foi apontado como o responsável pela derrota do governo. Entendeu? Aí a moça disse, olha, eu gostei tanto que só faltou naquele dia. Eu disse, mas a senhora é contra a reforma trabalhista? Ela disse, eu sou. O senhor já imaginou, vão acabar com o meu 13º, vão acabar com minhas férias? Não, quanto a isso não, né? Isso não existe. Não, isso não existe. O problema é que tem um grupo de petistas que, na verdade, quem quebrou o Brasil foi o PT. Né? E hoje nós estamos tentando criar alguma alternativa. E eu vou ter muita humildade mesmo, se Deus o livre essa reforma não der certo. O problema é que tem 14 milhões de desempregados. Vou dar um de advogado do diabo agora. Diga. Renan Calheiros ontem... o líder da oposição. Pois é, ele falou que não tem vocação para marionete. Você se sente marionete apoiando a reforma? Se o Michel Temer pedisse para mim não votar, eu ainda votava, porque eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos que criar qualquer alternativa para poder gerar emprego. Hoje, eu estava em Cruzeiro do Sul, fui visitar um amigo meu, empresário, o Henrique. Era empresário daqui, hoje está em Cruzeiro do Sul. Esse Petecão, pelo amor de Deus, vota essa reforma. Hoje eu tenho 10 funcionários aqui, 10 empregados. Se a reforma sair, eu passo para 20. Eu passo para 20. Isso é legal. Eu fui levar uma calça para apertar lá em Brasília, a mulher sozinha, com um monte de serviço. Eu digo, bote uma mulher para lhe ajudar. Ela disse, mas Petecão, eu não aguento pagar os encargos. Então, eu aposto nisso. Eu vim da empresa privada. Eu sei o que é uma duplicata vencida, eu sei o que é você ir para o Ministério do Trabalho com um funcionário, e o funcionário sempre tem razão, né? Por mais que você procure, hoje se você levantar a voz, o funcionário já te bota na justiça. Olha, eu penso assim, eu penso que o Brasil se encontra numa situação tão difícil que nós não podemos politizar todos os temas. Né? E essa reforma, eu penso que é uma saída. O Michel Temer não podia muito bem, ele tem 1 ano e meio de mandato. Olha, eu vou fazer esse 1 ano e meio, não vou fazer nenhuma reforma, deixa esse negócio tocar como está. Mas ele tem ambiente político para fazer essas reformas tão, talvez necessárias, mas esse é o ambiente. Não, eu penso ele mesmo cria um fato atrás do outro. Eu sei, mas eu não estou aqui defendendo o Michel. Eu estou dizendo para você, pela coragem. Ele podia muito bem não fazer nada disso, terminar 1 ano e meio dele e deixa o Brasil acabar de quebrar. Esse cara teve a coragem de apresentar a reforma. Não tem ambiente, você tem razão, ele não tem ambiente. Mas você vê que a força dos parlamentares que querem achar uma alternativa é tão grande, né? Porque tu vê ali uma meia dúzia, ali é a Vanessa, aquela Fátima do PT, aquele menino lá do Rio, como o Lindenberg, e mais uns 2 petistas, que eles estão apostando no quanto pior, melhor. Tem um aspecto, perdão, já lhe interrompendo, tem um aspecto da reforma que, esse aí foi uma bandeira sua, que é a respeito do fim do imposto sindical. Não é bandeira minha, não. Não é sua, mas você abraçou. Sabe de quem é aquela bandeira?
Aquela bandeira é dos trabalhadores. Mas Eu fiz o projeto... Mas, Petecão, vai enfraquecer a representação do trabalhador, não? A tendência é que enfraqueça, não é não? Mas, meu amado, você está se atendo aqui àqueles verdadeiros trabalhadores. Aquilo ali é 3 bilhões de reais de bacana que estão se dando bem nisso. Pergunta para o verdadeiro trabalhador qual é o benefício do imposto sindical que ele recebe. O verdadeiro trabalhador, ele desconta um dia de trabalho do salário dele. É em março. Né? E aquilo ali eu fiz uma pesquisa na internet. Quem é a favor do imposto sindical? Tipo assim, 100 mil são contra, 1.000 é a favor. Só os sindicalistas. Agora, tem que criar outros mecanismos. De representatividade. De representatividade. Você tem razão. O sindicato tem que ser forte, o sindicato tem que ser atuante, mas não pode, amigo. Tem muita gente ganhando dinheiro. Estão querendo lá no Congresso, existe um projeto que está em discussão lá, a respeito da regulamentação do lobby. Ora, os empresários e as grandes corporações têm como fazer isso de forma organizada. Com a classe trabalhadora, sem estar estruturada, e o imposto sindical poderia servir para isso, como é que eles vão ter força lá no Congresso? Mas o meu projeto não era para acabar. A reforma é que está acabando. Meu projeto era para acabar com a obrigatoriedade. A reforma fala isso, né? Não, a reforma ela quer extinguir o imposto. O meu projeto era para acabar com a obrigatoriedade. Se o Itaã quer dar o dinheiro dele todinho para o sindicato aqui da Gazeta, você qual é o problema disso? Agora, o que tu não pode é obrigar o Itaã, que o sindicato dele não está fazendo nada, e o Itaã é obrigado a pagar o imposto. Essa é a proposta do meu projeto. Né? Acabar só com a obrigatoriedade. Agora, a reforma veio e ampliou. Petecão, o pessoal está falando que o tempo acabou. Queria agradecer. É rápido. Você ia falar do Renan. O Renan era líder do PMDB e no outro dia virou líder da oposição. Ele bateu forte no PMDB. Olha, ontem eu dei tanta vontade de falar assim para o Renan. Renan, a pessoa, o cara que está lá na África, num lugar bem distante, que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Aí, de repente, ele chegou no Brasil. Quando ele viajou, o Renan era o âncora do governo. Aí, quando ele voltou, aí ele vê o Renan sendo líder da oposição. Ele, rapaz, Brasília, todo dia aquilo ali para mim é um aprendizado. Tem cada uma, meu irmão. Se é para você, imagine para a gente. Obrigado, então. Muito obrigado aí pela mais essa oportunidade. Obrigado aí à direção da TV Gazeta, que tem uma audiência maravilhosa. Sempre que sou chamado aqui, eu gosto muito de vir aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, então. O Gazeta Entrevista volta depois do intervalo. Até lá.